Lécio Dornas é pastor batista, mineiro de Contagem, com 38 anos de ministério, fundador da Igreja da Família em Orlando, nos Estados Unidos. É autor de 34 livros, mestre em liderança, com pós-graduações pelo Instituto Haggai, Universidade Pitágoras e Harvard, além de certificações em Educação Superior e Arqueologia Bíblica, com experiência em mais de 30 países. Pastor Lécio Dornas foi pastor titular da PIBAM de 1988 a 1990, deixando marcas visionárias, liderança saudável e um púlpito firme. Hoje, além da igreja local, dedica-se à evangelização e ao ensino bíblico, servindo em igrejas e instituições em várias partes do mundo. É casado há 31 anos com a doutora Poliana Dornas e tem 2 filhas, Sara e Hannah, e um neto, Noah. Recebam com muita alegria o pastor Lécio Dornas. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém ou não? Está feliz? Diga sim. Está muito feliz? Diga sim, sim. Amém, graças a Deus. 108 anos da primeira igreja batista de Maricá. 108 anos, hein? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que venham outros 108 anos, amém? Então hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens sobre reacendendo a chama da igreja. Acende a chama aí, meu irmão. Acende a chama. Está sentindo o calor aí do irmão aceso aí do seu lado? Diga para ele, acenda essa chama em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu trouxe a proposta nesta série de mensagens celebrativas dos 108 anos da igreja, a gente refletir sobre os escritos do apóstolo João no Novo Testamento. Irmãos, João foi um discípulo muito especial. Ele escreveu, depois do apóstolo Paulo, foi quem mais escreveu no Novo Testamento. 5 livros. Ele escreveu o Evangelho de João, que é o 4º Evangelho, escreveu a 1ª, 2ª e a 3ª cartas de João e também o livro do Apocalipse. Foi abaixo de Paulo quem mais escreveu no Novo Testamento, um discípulo diferenciado. Várias situações na vida de Jesus, João estava presente. Ele não faltava culto. Você falta culto? Tem gente que falta culto pede a bênção. Não pode faltar culto. Diga para o seu irmão, não falte culto não, meu irmão. Não falte culto não, não falte não. Então eu preparei 5 mensagens, uma sobre cada livro escrito por João. No sábado preguei a 1ª mensagem, hoje de manhã a 2ª mensagem, agora aqui a 3ª mensagem, daqui a pouco às 20 horas a 4ª mensagem, e na terça-feira a 5ª mensagem, e na quarta-feira eu vou embora. Agora era para os irmãos falar assim, falar de novo. Eu preguei no sábado, hoje de manhã, estou pregando agora, pregar às 20 horas, terça-feira eu vou pregar, na quarta eu vou embora. Eu também vou ficar com muita saudade dos irmãos, também vou ficar. Muito bem, na primeira mensagem que eu preguei no sábado, o foco foi o Evangelho de João, o 4º Evangelho, um Evangelho diferente. Tão diferente que não sei quantos aqui já foram à cidade de Brasília. Quando você vai a Brasília, tem lá a catedral que foi projetada por Oscar Niemeyer. E a catedral de Brasília é muito interessante porque Oscar Niemeyer colocou 3 homens aqui à direita e um homem à esquerda. Os 3 à direita representam Mateus, Marcos e Lucas. E o que está sozinho do outro lado representa João. Porque o evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, partem do mesmo ponto de vista, da mesma ótica, sempre narrando a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas João vai numa outra direção, começa falando sobre a eternidade de Jesus. João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, o verbo é Jesus.
O verbo é Jesus. É a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. O Logos, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus um dia pisou o nosso chão. E quando Ele fez isso, Ele fez através do seu Filho, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, no sábado, preguei sobre o quarto evangelho. E o tema foi Jesus, a luz que cura. Cura a alma, cura as emoções e cura os relacionamentos. Hoje de manhã tive a oportunidade de pregar sobre a primeira carta de João. É conhecida como a epístola, a primeira epístola universal do apóstolo João. E o tema foi Jesus, o amor que transforma. Tem a sua origem em Deus, impacta através das nossas vidas e vence. O amor sempre vence. Meus irmãos, existe ódio no mundo, existe desespero no mundo, existe violência no mundo, mas o amor vai vencer. O amor é Jesus e Jesus vence. Se você deixa o amor de Deus entrar na sua vida, a sua vida está selada para a vitória, porque não existe perdedor com o amor de Deus no coração, só vitorioso. E a Bíblia diz, lemos há pouco agora aqui, o amor lança fora todo medo. Vou dizer para você, ao fazer isso, ele lança fora a ansiedade, a depressão, a angústia, tudo, todo tipo de enfermidade emocional. O amor de Deus, ele entra na vida para expulsar as mazelas que estão na nossa existência, eles fazem parte da nossa história. O amor prevalece. Queria que você fosse para casa hoje com essa frase no coração: o amor prevalece. Tudo vai passar, mas vai prevalecer o amor. Está com problema no casamento? O amor vai curar o seu casamento. Está com problema no relacionamento com seu pai, com seu filho? O amor vai dar um jeito nisso. O amor é um milagre de Deus. O amor é Jesus funcionando e agindo na nossa vida. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a segunda carta do apóstolo Paulo, segunda de João, que está lá no finalzinho do livro do Novo Testamento. E a minha proposta para você hoje é a gente pensar um pouco sobre Jesus, a verdade que sustenta. Ele é a luz que cura, Ele é o amor que transforma e Ele é a verdade que sustenta. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não tem a verdade. Jesus não apenas fala a verdade, Ele é a verdade encarnada de Deus. A grande pergunta da filosofia: onde está a verdade? A grande pergunta dos pensadores: quem tem a verdade? A grande pergunta dos escritores: como eu posso descrever a verdade? Jesus é a verdade de Deus. E se Ele é a verdade, Ele prevalece sobre tudo quanto é espécie de mentira. Você sabia que a gente vive num mundo mentiroso? Você sabia que a nossa geração é uma geração fake? Ela tem, infelizmente, escolhido o que é mentira. É um mundo que engana, é um mundo que ludibria, é um mundo que tem artifícios para desviar você do caminho, é um mundo que apresenta propostas falsas e é um mundo banhado nas mentiras. Para um mundo banhado em mentiras, Jesus é a verdade que te sustenta. E você vai sair daqui nesta noite, em nome de Jesus, sustentado pela verdade, amparado pela verdade, alicerçado na verdade, com os pés firmados na verdade, inabalavelmente firme na verdade. Diz a Bíblia: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. A verdade dissipa a dúvida, a verdade acaba com a falsa ideia de equilíbrio, a verdade acaba com o desequilíbrio, a verdade elimina tudo quanto é tipo de propostas fakes que aparecem para você. A verdade se instala, Jesus se instala na sua vida e te dá firmeza, te dá solidez. E quando alguém diz: olha, vem para cá, eu não vou, eu estou com Jesus, vem para cá, não, eu encontrei Jesus, faça isso, eu não faço porque eu tenho Jesus. A verdade que é Cristo te dá convicção, e a convicção te leva a vitória em nome de Jesus. Acompanhe comigo então nesta noite essa reflexão. Primeiro,
Jesus é a verdade que sustenta os seus passos. E nós lemos isso no versículo 4 da tremenda segunda epístola de João. Fiquei muito alegre, meus irmãos, olha a expressão do apóstolo. Fiquei muito alegre em ter encontrado alguns dos seus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Eu estou feliz da vida, porque eu tenho encontrado pessoas que, uma vez habitadas pela verdade, uma vez tendo recebido a verdade, continuam andando na verdade. E quem anda na verdade vence. Quem anda na verdade prospera. Quem anda na verdade acaba com os fantasmas da vida, porque a verdade expulsa os fantasmas do homem de hoje. João fala assim: olha, que bom que vocês, muitos de vocês, dos filhos de vocês, que ouviram a palavra, que receberam a palavra, não se desviaram, mas estão firmes na verdade que é a palavra de Deus. Andar na verdade, Jesus sustenta os seus passos. Você tem que tomar decisões, Jesus te ajuda. Você tem que fazer escolhas, Jesus te ajuda. Você tem que sair de problemas difíceis, Jesus te ajuda. Você está às vezes encalacrado, enrolado com alguma situação complexa, Jesus te dá a luz, Jesus te ilumina, Jesus te orienta, Ele te aconselha e Ele te dá firmeza nos seus passos. Você não cambaleia mais, você não desequilibra mais, você não dança mais com a vida, você não é mais aquela pessoa levada de acordo com o tom da música, com o ritmo da canção. Não, você não é a pessoa que qualquer um pode enganar, qualquer um pode influenciar, qualquer um pode, manipular. Você não é uma marionete, você não é um boneco, porque você está firme e Jesus sustenta os seus passos. Tem gente que pensa que te engana. Tem gente que quer te fazer de bobo. Tem gente que quer te fazer de uma pessoa completamente insana. Tem gente que quer se aproveitar de você. Essas pessoas pensam que vão enganar você, mas se você está em Jesus, quem se dá mal são essas pessoas. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu conheci uma pessoa, um irmãozinho muito simples, numa igreja que eu pastoreei. Esse irmão tinha um carrinho, um carrinho bem humilde. E que ele chegava com o carrinho dele no estacionamento da igreja: ô irmão fulano, me ajuda a levar isso para lá. Lá ia ele levar com o carrinho dele. Quando ele voltava: ô irmão fulano, dá uma carona aqui. E ele vivia com o carrinho dele, era uma espécie de automóvel da igreja. Todo mundo usava o carro dele. Ele ajudava todo mundo com o carro dele. E um dia alguém falou assim: irmão, o irmão é bobo, todo mundo usa o seu carro, todo mundo quer que o irmão leve isso para lá, leve isso para cá, o irmão tem que parar de ser bobo, não faça isso mais não. Ele tinha uma risadinha assim, sabe aquela risadinha de gente que é meio banguela? Ele falava assim: não sou bobo não. Ele falava: se eu tenho um carro, foi Jesus que me deu. E se Jesus me deu, eu vou usar ele até o final, que quando ele não prestar mais, Jesus vai me dar outro carro. E quando Jesus me der outro carro, eu vou usar de novo na obra de Deus, ele vai me dar outro carro. E enquanto ele me der carro, eu vou usar na obra de Deus. Eles pensam que estão me fazendo de bobo, mas eu estou firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Senhor, porque alguém pode achar que está te fazendo de bobo, mas se você está firmado em Cristo, os seus passos estão seguros. Você não vai cair, você não vai balançar, você não vai ser destruído, você não vai sossobrar, porque os seus passos estão firmados. Ele sustenta você, Ele sustenta as suas decisões, Ele sustenta a sua palavra, Ele sustenta os seus passos. Mas sabe, você tem que vir aqui para a palavra dele, você tem que ler a palavra dele, você tem que obedecer a palavra dele, e você tem que ficar firme na palavra dele. Quando Deus chama Josué para assumir a liderança do povo de Israel, em substituição a Moisés, Deus diz assim: fique firme nesta palavra, e nela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu sou o teu Deus, eu estou com você, por onde quer que você andar, eu serei com você. Jesus é verdade que sustenta os seus passos. Tem gente que obedece um texto da Bíblia e não obedece o outro. Tem gente que escolhe os textos para obedecer. Sabe, aquele crente de caixinha de promessa, conhece? Fecha o olho assim e tira a caixinha. Aí olha a promessa.
É o crente de caixinha de promessa. Ele escolhe o texto que vai obedecer. Se o texto fez bem, ele obedece. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia tem textos doces, a Bíblia tem textos amargos. A Bíblia tem textos fáceis e há textos difíceis na Bíblia. Mas a minha obediência precisa ser radical, porque se eu obedeço radicalmente, a verdade sustenta os meus passos. Há um episódio na Bíblia muito interessante, na vida de Abraão. Quando nós pensamos em Abraão, logo vem à nossa mente a cena de Abraão levando Isaque por Monte Moriá para o sacrifício. Mas, irmãos, acontece uma coisa muito interessante na jornada de Abraão. Deus promete a Abraão e Sara um filho, mas o tempo vai passando e o filho não chega. 10 anos não chegou filho, 30 anos não chegou filho nenhum. E Abraão vai fazendo 50 anos, 60 anos, 70 anos, não vem filho. E Sara vai envelhecendo ao lado dele, nada de filho. E quando Abraão já está avançado em dias, e Sara também já velhinha, e diz a Bíblia, sem possibilidade humana de gerar filhos, acabou a esperança do ponto de vista biológico. Deus manda um anjo lá visitar Abraão. E o anjo fala assim: Abraão, ano que vem, tua mulher vai ter um filho. Sara está lá dentro da tenda e começa a rir. Como é que pode? Na minha idade, tem jeito não. Aí o Senhor fala assim: por que você está rindo, Sara? Porventura, olha o que o anjo fala com Sara, gente. Por que você está rindo, Sara? Porventura, há alguma coisa difícil ou impossível para o Senhor? Meus irmãos, Sara teve que engolir o riso. Ela ficou grávida. Nasceu filho. Deus mandou colocar o nome de Isaque. Sabe o que significa Isaque? Riso. Agora todo dia Sara ia ter que lembrar do riso. Riso, vem almoçar. Riso, vem jantar. Riso, vem tomar café. Riso. Por que você colocou o nome dele de riso? Ah, nem te conta a história. Nem te conta a história. Isaque nasceu. O filho da promessa. Gente, Deus prometeu. E quando parecia impossível, Deus cumpriu a promessa. Oh, glória a Deus. E o filho começou a crescer. E o filho cresceu. E já era um garotinho. Deus fala assim com Abraão: agora eu quero o filho. Como é que é, Senhor? Eu quero o filho. Como assim? Eu quero que você suba, vai para um lugar que eu vou te mandar. E lá você vai sacrificar o teu filho. Senhor, espera um pouquinho, não estou entendendo nada. O Senhor prometeu? Demorou. Filho chegou. O Senhor cumpriu a promessa. Pois é, Abraão, agora eu quero que você me dê o filho. Sai daí, vai para o lugar lá, eu vou te mostrar onde vai ser. Meus irmãos, Abraão pega Isaque. E sai Abraão com o filho dele. E com os servos dele. Deus mostra um monte. Quando você vai visitar Jerusalém, Domo da Rocha, onde está aquela mesquita lindíssima, com aquele ouro em cima. Aquela mesquita está construída exatamente no Monte Moriá, onde Deus mandou Abraão levar Isaque para o sacrifício. E Abraão chega lá e Isaque fala assim: pai, o que foi, meu filho? O senhor está aí com um cutelo na mão? Estou vendo aí, lembra? Cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus vai prover o cordeiro, meu filho. Mas Isaque não sabia que o cordeiro era ele. Amarrou Isaque. Presta atenção nisso. Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar e imolar Isaque, Deus fala: pare, Abraão! Não faças nada contra esse garoto. Aí vem a frase mais emblemática de toda a história de Abraão. Aí vem a declaração que ao longo dos séculos, dos milênios, iam colocar os teólogos, os pensadores, a sua mente em absoluta confusão. Deus fala assim: não faça nada com ele, porque agora eu sei que você teme a Deus. Abraão tinha mais de 100 anos. Abraão saiu de Harã em obediência a Deus.
recebeu a promessa, viveu momentos inusitados na presença de Deus. Com mais de 100 anos, Deus fala assim: agora eu sei que você me teme. Não foi quando você deixou Arã, não foi quando você passou pelo Egito. Agora, só agora, eu sei que você me ama, porque temer significa amar a Deus acima de todas as coisas. Só agora, Abraão. E a pergunta dos teólogos é: por que só agora? Porque naquela hora, Abraão estava fazendo um gesto de obediência irrestrita, absoluta. E quando eu faço um gesto de obediência irrestrita, completa, absoluta, quando o homem é capaz de fazer um gesto desse, aí então ele comunica a Deus que ele de fato o ama. Porque temer é amar, e amar é obedecer de maneira irrestrita. E quando chegou a hora, quando Abraão fez esse gesto de obediência irrestrita, difícil, duro, com dor, uma coisa muito difícil de fazer, mas Deus estava mandando fazer, e Ele não questiona, Ele não dialoga, Ele não briga, Ele obedece de maneira completa. E quando Ele faz isso, Deus: agora sim, agora você me ama, agora você me teme. E Abraão entra para a história como a única pessoa para quem Deus falou diretamente: eu sei que você me ama, eu sei que você teme ao Senhor, eu sei, Abraão, eu sei, porque eu vi o seu gesto de obediência irrestrita. Jesus é a verdade que sustenta os seus passos a partir do momento que você obedece a palavra dele, sem questionar, sem brigar, sem arrumar álibis, razõezinhas para justificar a sua desobediência. Eu não entrego o dízimo porque eu já entreguei no passado. Para de besteira, é para sempre, até morrer. E ainda vai ficar em dívida ainda. Vai devolver o dízimo até a morte e ainda vai partir devendo. Ou então rasga a palavra. Não, a pessoa errou comigo 3 vezes, já é demais, acabei. Não é 3 vezes, não são 3 vezes, é para sempre. É para sempre, e não importa. Perdoa de novo, e novamente, e outra vez, e mais uma vez, e outra vez, porque é para sempre. Sabe por quê? Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não perguntou quantas vezes você pecou. É para sempre, precisa obedecer a palavra. Fiz parte de uma igreja que tinha um irmão. Esse irmão tinha um probleminha com bebida. Para os irmãos terem uma ideia da dimensão do problema dele com bebida, o apelido dele era Irmão 51. Não era por causa do hino não, e nem do salmo. Aí esse irmão bebia, era encontrado bêbado, a igreja excluía. Aí daqui a pouco ele vinha pedir perdão, que não ia beber mais, a igreja reconciliava. Passava um tempo, ele estava de novo lá na sarjeta, bêbado, a igreja excluía de novo. Aí passava um tempo, ele vinha, pedia perdão, a igreja reconciliava. Aí daqui a pouquinho estava ele de novo na bebida, a igreja excluía. Ele vinha pedir perdão. Aí uma vez, ele vinha pedir perdão, levantou uma pessoa na igreja e falou: chega, agora mais não. Já chega! Até quando vai ser isso? Propõe que não. Vai procurar outra igreja. Chega, chega. Ela falou aquilo. E começou aquele debate na igreja. Aceita, não aceita, perdoa, não perdoa. E levantou uma irmãzinha lá, humilde, e falou: eu queria pedir uma coisa para a igreja, que a gente perdoasse pela última vez. Só mais uma vez, irmãos. Só mais essa vezinha. Eu creio que ele vai corrigir a vida dele. E a igreja votou perdoar e reconciliar. E para fazer de uma história longa, curta, esse irmão hoje é um diácono jubilado da igreja.
Porque não sou eu que estabeleço o limite. É a palavra de Deus que estabelece. E no caso do perdão, não tem limite. 70 vezes 7. Quantas vezes? Você quer ter seus pés sustentados por Deus, que ninguém te abala e que ninguém te derruba. Vem a tempestade, vem a chuva e você fica firme ali. Tema o Senhor, obedecendo radicalmente a Ele. Ah, meus irmãos, conheci um pastor no Nordeste. Fui fazer conferência na igreja dele. Pastor Leto, não vamos almoçar com o irmão. Me levou para almoçar com esse irmão. E ele me contou a história desse irmão. Interessante a história dele. Esse irmão se aposentou. Recebeu um dinheiro da aposentadoria dele. Estava feliz da vida. Teve uma época em que a pessoa se aposentava e recebia dinheiro, meus irmãos. Recebeu uma bolada lá. Tinha um outro irmão na igreja que era um empresário. Faliu a empresa dele. Presta atenção. Fui conversar com o pastor. Pastor, minha empresa faliu. O pastor falou, então vamos orar para o irmão se recuperar. Não, pastor, você tem que me ajudar. Como que eu vou ajudar o irmão? Eu não tenho dinheiro. Não, não é dinheiro, não. É que eu preciso de um empréstimo. Mas a igreja não empresta dinheiro. Não, não é da igreja, não. Os bancos não querem me emprestar dinheiro. Mas tem um irmão aqui que recebeu a aposentadoria. Ele pode me emprestar o dinheiro da aposentadoria dele. Eu vou investir na minha empresa. A minha empresa vai crescer. Vou prosperar e eu devolvo o dinheiro dele. Agora, se eu for pedir para o irmão, ele não me empresta não. Mas se o pastor for pedir, ele empresta. Aí o pastor, então vamos lá falar com o irmão. Chegou lá. Ô meu irmão, nosso irmão aqui, a empresa dele faliu. Precisa de um empréstimo, o banco não quer emprestar. O irmão poderia emprestar o seu dinheiro para ele. Daqui a um ano ele devolve o irmão. Aí o irmão falou assim, pastor, se ele viesse aqui me pedir, eu não emprestava não. Mas a Bíblia que eu leio diz assim, obedecei os vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. E se o Senhor está falando, eu vou emprestar o dinheiro para ele. O irmão deu o dinheiro para ele. Fizeram um contrato. Esse irmão falido tinha um terreninho lá que valia 1/3 do valor do empréstimo. Colocou o terreninho como garantia do empréstimo, só para simbolicamente. Pegou o dinheiro, investiu na empresa. A empresa reoxigenou, deu a volta por cima, cresceu, prosperou, multiplicou. Acabou um ano, quando o dia que deu um ano certinho, o irmãozinho foi lá. Ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, entra aí. Puxa, prosperou? Olha, foi certo. Graças àquele empréstimo que você me fez, eu investi e hoje está tudo próspero. Ah, que bênção. Então eu vim aqui, você me devolveu o dinheiro. Não, mas eu não posso devolver o dinheiro, não. Como assim? Fica com o terreno. Mas, irmão, o terreno só vale 1/3. Mas você não assinou o contrato? Eu assinei. Então fica com o terreno, meu irmão. Não vou devolver dinheiro, não. O irmãozinho saiu dali triste, foi lá falar com o pastor. Pastor, se você lembra um ano atrás, que eu vim aqui assim, assim, o senhor me levou lá e me emprestou o dinheiro? Pois é. Foi lá agora e ele disse que não vai devolver, não. O quê? Não vai devolver? Vai sim, vamos lá agora. Não vamos não. Não vamos não, senhor. Porque eu não emprestei o dinheiro em obediência ao Senhor. Eu emprestei o dinheiro em obediência ao Senhor, em obediência à palavra. Se o senhor sair daqui agora e forçá-lo a me devolver, eu tenho que rasgar a palavra. Eu tenho que experimentar essa palavra na minha vida. O irmãozinho pegou o terreno, limpou o terreno e plantou cacau. Nunca deu tanto cacau, mas deu tanto cacau naquele terreno, meus irmãos, que o irmãozinho recuperou 4 vezes o valor do empréstimo. Pode segurar o aplauso. Não acabou a história. Recuperou 4 vezes.
Quando o empresário ficou sabendo que no terreno estava dando cacau, foi lá procurar o irmão. Ô, meu irmão, pensando bem, quero devolver o dinheiro para você me dar o terreno. Falou, claro, foi isso que eu assinei. A palavra do crente é assim sim, não, não. Pegou o dinheiro e deu o terreno. Nunca mais deu cacau no terreno. O irmão, com o cacau, recuperou 4. Recebeu de volta o que tinha dado. Qual investimento que em 1 ano te devolve 5 vezes? Você conhece algum? Eu conheço. A obediência radical, sem questionamento. Faça a prova com o Senhor. Obedeça. E diga, Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor vai fincar os meus pés na rocha, porque Jesus é a verdade que sustenta os meus passos. Sabe o que a Bíblia diz mais? A Bíblia diz que Jesus, além de sustentar os seus passos, Ele sustenta os seus relacionamentos. Olha o que está escrito no versículo 5. E agora eu peço a você, Senhora, a pessoa para quem João está destinando a carta, que nos amemos uns aos outros. Não escrevo um mandamento novo, mas aquele que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Sabe qual é a base de você ter relacionamentos firmes, estáveis? Sabe qual é a marca do homem do século 21? Relacionamentos frívolos, instáveis, pouca durabilidade. A revista Veja publicou 10 anos atrás acerca de um astro da TV Globo, casado pela 10ª vez, pai de 16 filhos com 10 mulheres, relacionamento que começa para acabar. A revista Newsweek publicou 3 anos atrás conselhos para quem quer casar, para quando se separar não se dá mal. Ou seja, já se case se preparando para se separar. Relacionamentos frívolos. Também na vida profissional. A média hoje de permanência de uma pessoa entre 20 e 40 anos no trabalho é de 1 ano. 1 ano. Sabe quando era 60 anos atrás? A vida inteira. Homens e mulheres. O meu avô trabalhou na mina do Morro Velho, na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, 65 anos. Meu pai trabalhou na Companhia Cirúrgica Nacional 48 anos. Não tinha essa história de arrumar um emprego melhor. O melhor era o seu emprego. Hoje em dia, alguém oferece um pouco mais de dinheiro, ele vai embora. E um pouco mais ele vai embora. E daqui a pouquinho ele vai embora e ninguém oferece mais nada para ele. Li uma reportagem recentemente de que as empresas não estão mais contratando jovens, porque os jovens ficam pouco tempo em suas funções. Relacionamentos frívolos, amizades que se acabam logo, casamentos que se acabam logo, sociedades que se desfazem logo. Basta vir o primeiro problema, a primeira tempestade, a primeira chuva forte, e já acaba a tempestade, acaba com o relacionamento. Sabe o que João fala na sua 2ª carta? Precisamos ter relacionamento pautado no amor verdadeiro. A verdade da palavra de Deus diz assim: eu sustento, Deus sustenta todos os relacionamentos que se fundamentam no amor verdadeiro. Não há amizade onde não há amor. Não há aliança, sociedade onde não há amor. Não há casamento onde não há amor.
Você não pode trabalhar naquilo que você não ama, porque você vai entrar e sair 200 vezes. Mas quer ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, trabalhe por amor. Já viu crente beija-flor? Fica pulando de igreja em igreja? Já viu crente que já tem coleção de igrejas? Já fui membro de 15 igrejas. Não serviu a Deus de verdade em nenhuma, não fincou raiz em nenhuma. Está sempre indo para outra igreja. Alguma coisa o contrariou, já faz um beicinho e sai da igreja. Não pode ouvir não, ouviu não, já não gostou. O pastor dá uma direção e ele já vai embora. Crente que não tem firmeza. Alguém disse que um homem e uma mulher dão prova de maturidade quando aprende a ouvir não e a falar não. Você sabe ouvir não? Pergunta ao seu irmão, sabe ouvir não, meu irmão? Pergunta aí para ele. Ou quando ouve não faz carinha feia? Faz pirraça? Tem gente que é igual criança. Criança que é assim, eu quero sorvete. Não. Tem marmanjo, 40, 50 anos, que não sabe ouvir não. Basta o líder. Não é por aí não. Você é assim? Faz bico quando ouve não? Jesus é a verdade que sustenta relacionamentos em amor. Quando você ama Deus, ama o seu irmão, ama a sua igreja, ama o seu trabalho, ama a sua amizade, ama as pessoas, fica firme ali. Vem tempestade, vai passar. Vem terremoto, vai passar. Vem chuva, vai passar. E você começa a colecionar problemas que foram vencidos, situações difíceis que foram ultrapassadas, e você permanece para sempre. Você fica firme ali, e os seus relacionamentos são duradouros. Você não trai, você não mente, você não engana, porque você quer que aquele relacionamento dure, para o seu bem, para o bem das pessoas. Sua vida tem sido marcada por relacionamentos episódicos, frívolos, que acabam logo, ou você tem sido cultivador de relacionamentos estáveis, firmes, inabaláveis, amizades firmes, casamento firme, emprego firme. E quando eu encontro alguém que segue nessa trilha, meu coração se enche de alegria. Esse dia eu estive em Manaus, pregando em Manaus. Fui almoçar numa empresa. Pastor, eu sou responsável pelo seu almoço, vai ser na minha empresa. Eu quero que o senhor conheça a minha empresa. Tinha uma mesa grande, tinha a equipe dele ali ao redor da mesa. Pastor, a nossa empresa tem 60 anos. Esse aqui é o fulano de tal, está comigo há 48 anos. Esse aqui é fulano de tal, está comigo há 50 anos. Esse aqui é fulano de tal, está comigo há 35 anos. O que tinha menos tempo com ele, estava com ele há 28 anos. Equipe firme. Criou coro. Vem o problema, nós vamos aguentar. Vem a situação difícil, nós vamos vencer, porque nós temos amor entre nós, e nós amamos a Deus. Nós não estamos aqui por interesse próprio, nós estamos aqui porque nós sabemos quem é cada um. Batizei o filho dele, fui padrinho, aquele lá foi o meu casamento, ele entrou comigo, e eu descobri que eles construíram uma família ali. Não tinha nada de consanguíneo, mas tinha amor. Jesus é a verdade que sustenta os seus relacionamentos. Seu casamento está indo embora? Pastor, já tentei de tudo. Não tem jeito mais para o meu casamento. Você está querendo acabar com a sua vida? Não, eu vou desistir da minha vida. Não vale mais a pena viver. Eu não consigo conviver nem comigo mesmo. Senhor Jesus é a verdade que te dá razão para viver. É a verdade que diz, tem jeito sim para o seu casamento, porque o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, Ele sustenta o seu casamento.
E Ele vai sustentar o seu casamento. E você vai dar testemunho. Todo mundo dizia que ia acabar. Você também dizia que ia acabar. Mas você abriu o coração para Deus. E Deus entrou e não acabou. Porque Deus prevalece. Sabe, tudo que muita gente precisa fazer é dar uma chance para Deus agir na sua vida. Hoje eu quero fazer esse convite para você. Dá uma chance para Deus restaurar os seus relacionamentos. Dê uma chance para Deus não deixar ir embora aquilo no que você tem investido toda a sua vida. Fica firme aí. O amanhã vai ser melhor do que o hoje. Fica firme aí. Aguente as tempestades. Suporte os temporais. Pela manhã virá a alegria. Você vai ser sustentado. Então Jesus é a verdade que sustenta os relacionamentos. E diz a palavra do Senhor que Jesus também é a verdade que sustenta a sua fé. E eu gosto disso porque ele vai dizer no versículo 9: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ei, a sua relação com Deus se sustenta na sua firmeza doutrinária, na firmeza da sua fé. E você precisa ter uma fé inabalável em Deus. E a igreja vitoriosa não pode negociar a sua fé e a sua doutrina. Precisa ter a sua identidade estabelecida na palavra de Deus. Ah, tem gente que crê diferente, mas daqui a gente crê assim, na palavra. Igreja que fica mudando de doutrina de acordo com as ondas do mar, com os modismos, não prevalece. Mas a igreja que está firme na palavra e não negocia a sua doutrina, essa permanece. Ei, igreja, não entre nos modismos, foque em Jesus, abra o coração para o Espírito Santo, obedeça a Deus, fique firme na palavra e avalie tudo a partir da palavra. Não tem respaldo na palavra, não deixe entrar na igreja. Firme na doutrina, não negocie isso, não vale a pena. Ah, pastor, mas fulano de tal, ele é doutor, ele é médico, vai ter que vir cá, vai ter que ser discipulado, vai ter que entrar na linha e entender como é a igreja. Não importa de onde veio, não importa quem seja, vai precisar ser discipulado, aprender o beabá, o que é a Bíblia, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, qual é a sua liderança, como é que são as coisas. Vai precisar aprender, porque um crente discipulado dá fruto, mas não pode negociar a doutrina. Esses dias chegou um casal lá: pastor, casal são os melhores músicos que nós já vimos aqui na igreja. Tanto que domingo que vem já vão tocar. Aqui não vai tocar domingo que vem ninguém não. Pastor, você não está entendendo? São os melhores músicos. Aqui não é teatro, aqui não é conservatório de música. Eu quero aqui os melhores crentes. Primeiro vamos conhecer a pessoa, saber quem é. Devagar com aí, aqui é coisa diferente. Não, pastor, mas se eu não deixar ele tocar, ele não vai ficar aqui na igreja não. Deus abençoe. Primeiro aqui tem que aprender como a igreja é. Nós não nos relacionamos com o talento das pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas. Talento é uma questão entre ela e Deus. Aqui eu me relaciono com você. Quero que você seja um marido exemplar, um testemunho de Cristo, um cristão firme na palavra. Eu quero aqui no altar quem pagou o preço do discipulado e ama Jesus e é apaixonado por Cristo, que chora quando canta uma canção, que vibra quando bate aquela baqueta na bateria, que sente o poder do Espírito Santo quando toca aquela guitarra, que é tocado por Deus quando serve na introdução, na recepção com as crianças. Eu quero crente servindo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso é doutrina. Doutrina.
Eu não sei se você alcança o que o apóstolo está dizendo aí. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas quem fica na doutrina tem o Pai e tem o Filho, o Senhor habita. Não negocie isso, igreja. 108 anos, se não negociou, aleluia. Não vai negociar daqui para frente. Aprenda a dizer não para aquilo que não é de Deus. Um dia eu estava na igreja, chegou um jovem. Pastor. O que houve, meu filho? Participei de uma vigília quinta-feira, minha vida transformou. Mudou toda a minha vida. Falei, então nós vamos conversar daqui a 6 meses. Como assim, pastor? Eu vou observar a sua vida. Você não é dizimista. Se começar a ser, mudou mesmo. Você não vem no culto de oração. Começar a vir, mudou mesmo. Você nunca trouxe uma pessoa aqui para ouvir o evangelho. Se acontecer, mudou mesmo. Agora, se nada disso acontecer, a vigília não mudou nada você. Sabe por quê? Não é a vigília que muda a vida. É o Espírito Santo de Deus que muda a vida. O outro dia chegou um cara. Pastor, o senhor já ouviu falar da bênção de Toronto? Eu falei, não, eu estou ainda tentando decifrar a bênção do Calvário. Não consegui esgotar ainda. Estou ainda mergulhado na bênção do Calvário. Depois que esgotar tudo da bênção do Calvário, se tiver tempo, eu vou procurar a bênção de Toronto. Eu lá sou crente de buscar a bênção de Toronto. Eu lá sou servo de Deus para buscar a bênção do Rio de Janeiro, de Nova York, de Amsterdã. Eu quero a bênção do sangue do Cordeiro derramado por mim na cruz do Calvário. Chega desses modismos. Ah, pastor, tem uma irmã lá que ganhou um dente de ouro. Manda ela arrancar e dar de oferta para a igreja. Estão precisando disso. Ela não tinha esse dente antes, não precisava dele. Arranca lá, dá de oferta para a igreja. Ou você acha que Deus está enriquecendo a pessoa pela boca? Que dente de ouro, que... o pessoal caiu no espírito. Querido, do Gênesis ao Apocalipse você vê o Espírito levantando as pessoas, erguendo as pessoas, abençoando as pessoas. Olha essas coisas todas com humildade e temor, mas não abre o coração para isso. Está na palavra, é assim que a palavra ensina. Se não é, pode ser bonito, pode ser emocionante, diga não. Diga não. Parâmetro é a palavra. John Stott, um dos teólogos mais respeitados no século XX. Olha o que ele disse. A palavra é o critério da experiência e não a experiência o critério da palavra. Você tem que avaliar a experiência à luz da palavra e não interpretar a palavra à luz da experiência. Pare com isso. Sabe o que vai acontecer com essa igreja aqui, meus irmãos? Eu profetizo em nome de Jesus, essa igreja vai ganhar essa cidade inteira. Mas olha, não é por causa de Betel não. Betel vai ser passageiro, vai caber não. Sabe por quê? Por causa da firmeza dessa igreja. Inabalável. Vamos lá para aquela igreja, porque ali tem palavra, ali tem fé, ali tem adoração, ali tem compromisso, ali tem ministério, ali tem lugar para criança, para o adolescente, para o jovem, para os casais, para a família. Ali todo mundo é abençoado, edificado. É lá essa igreja que permanece 108 anos, ali firme. História. Aqueles que vieram antes de nós honraram o nome de Deus, a doutrina da fé, foram fiéis e Deus os abençoou e deixaram um legado para nós. Agora é a nossa vez. Deixamos um legado para a nova geração. Firmeza, firmeza. Sabe o que a Bíblia diz? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza. Ah, pastor, mas eu tenho um colega de trabalho que teve uma experiência. Deixa ele com a experiência dele. Volte para a palavra. Leia a palavra. Deixa eu lembrar aos irmãos uma coisa. A Bíblia diz que um dia os apóstolos estavam pregando. Quem estava pregando? Os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Andavam com Jesus. Quem discipulou os apóstolos, meus irmãos? Jesus. Quem doutrinou os apóstolos, igreja? Jesus.
Os apóstolos estavam pregando. Os apóstolos estavam pregando. Não eram discípulos dos apóstolos, eram os próprios apóstolos. E quando o pessoal acabou de ouvir os apóstolos, o que fez? Foi para casa conferir nas escrituras se o que os apóstolos estavam falando estava de acordo com as escrituras. Sabe por quê? Não importa título, não importa cargo, o que importa é a palavra, se está de acordo com a palavra. É isso que importa. Jesus é a verdade que sustenta os seus passos. Jesus é a verdade que sustenta os seus relacionamentos. E Jesus é a verdade que sustenta a sua fé. Eu não sei de onde você veio até chegar nessa igreja. Pode ter vindo de vários lugares. Mas eu quero desafiar você a fincar raízes. A não se mover nem para a direita, nem para a esquerda. A ver seus filhos, seus netos, os filhos dos seus netos, na mesma fé, no mesmo trabalho, realizando a obra, para a honra e para a glória de Deus, firme estacas. Eu quero desafiar você nessa noite. Se você está cambaleando, instável, vivendo um período de desequilíbrio na sua vida espiritual, faça um compromisso com a palavra, porque Jesus é a verdade que sustenta os seus passos. Deus falou com Josué: eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Estou com você. Jesus é a verdade que sustenta a sua fé, firmada em Cristo, olhando para Ele, diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele. Não ouça ninguém que quer te puxar para a direita, que queira te puxar para a esquerda. Olhe para Jesus. Seja fiel a Jesus. Disse o apóstolo: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo para a glória de Deus. Eu sei que um dia nós vamos chegar no céu. Eu sei que um dia, pela misericórdia de Deus, eu vou chegar no céu. E lendo a Bíblia, tem muita gente que eu quero conversar no céu. Tem muita curiosidade de ouvir algumas pessoas. Mas, meus irmãos, eu não vou conversar com ninguém. Eu não quero falar com ninguém antes de me lançar aos pés de Jesus, antes de beijar os pés dele, de abraçá-lo, de adorá-lo, porque Jesus tem mudado a minha vida. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus é a luz que cura, com certeza absoluta. Ele é a luz que cura. Jesus é o poder transformador de Deus. Ele transforma. É o amor que transforma, sem dúvida. Mas Jesus é a verdade que sustenta. É Ele que faz de mim e faz de você inabalável. Daqui a pouco, às 8 horas, eu quero falar sobre a terceira carta de João. Algo precioso demais. E na terça-feira, com a permissão de Deus, eu quero falar sobre o livro do Apocalipse, fechando os escritos de João. Mas hoje eu quero que você ganhe a bênção da firmeza. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor Jesus está aqui, igreja. O que faz desse ajuntamento um culto não é esse templo bonito,
O que faz desse ajuntamento um culto é a presença de Jesus. Jesus está aqui. E Jesus está aqui para ser a verdade que te sustenta. Para ser a verdade para sustentar os seus passos. Para sustentar os seus relacionamentos. Para sustentar a sua fé. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pastor, Deus está falando comigo nesta noite, pastor. Eu preciso ser firme. Eu preciso ser um marido firme, uma esposa firme, um pai firme, uma mãe firme. Eu preciso ser um chefe firme, um empregado firme, um vizinho firme, um amigo firme, um filho firme, uma ovelha firme, um crente firme, um líder firme, um servo firme. Eu preciso ter os meus pés fincados na rocha e ser inabalável. Eu quero ser um crente inabalável, que suporta as chuvas, que aguenta as tempestades, que suporta os ventos e fica firme na rocha. Oh Senhor, faz de mim um cristão inabalável. Meu irmão, se Deus está falando com você, minha irmã, e se o Espírito Santo está dizendo, é você que precisa ser inabalável. Onde você está, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu preciso ser inabalável. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante sua mão. Eu quero ser inabalável. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quero te dizer uma coisa, anos de vida cristã não significa inabalável. Pode ter anos longe de Jesus, anos de infidelidade, anos de fé e de coragem. Eu quero ser inabalável. Alguém mais? Levante a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus, tantas mãos levantadas. Pode levantar também a sua mão, pode levantar. Eu quero orar por você. Pastor, ore por mim. Eu preciso ser inabalável. Meu casamento precisa ser inabalável, pastor. Pastor, os meus negócios, as minhas empresas, a minha liderança precisa ser inabalável, pastor. As coisas que eu decido precisam ser firmes. Eu quero pedir que Jesus seja a verdade que me sustenta. Eu quero ser um cristão firme na rocha, inabalável. Se você não levantou a sua mão ainda e quer ser um cristão inabalável, levante agora. Deus te abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus. Deixa eu orar por você. Todos vocês que levantaram a mão, pode ficar em pé no seu lugar. Rapidamente, rapidamente. Fique em pé no seu lugar, querido. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estão dezenas e dezenas de pessoas em pé. Sentem no coração, Pai, que precisam ser cristãos inabaláveis. Pai, a Tua palavra na segunda carta de João nos ensinou nesta noite que Jesus é a verdade que sustenta. Obrigado porque Jesus é a verdade que nos sustenta. Obrigado porque nós só queremos ser sustentados por Jesus. Então, ó Deus bendito, faça dessa igreja uma igreja inabalável. Sustenta esta igreja, Senhor. Sustenta essa igreja na fé. Sustenta essa igreja, Pai, na doutrina. Sustenta as finanças dessa igreja. Faça essa igreja prosperar. Abre os cofres do céu. Derrama ouro e prata sobre essa igreja, Senhor. Abençoa cada membro, cada família. Converte crentes infiéis em crentes fiéis. Coloca no coração do teu povo aqui, Pai, a fidelidade dos dízimos, a generosidade nas ofertas, o amor pelas almas perdidas. Faça dessa igreja uma igreja firme e inabalável. Cada pessoa que ficou em pé, Pai, ficou em pé por um motivo especial. O Senhor sabe onde cada um precisa ser firme. Batiza cada pessoa com uma firmeza, Pai, uma firmeza que nada possa abalar, Senhor Deus.
Toma conta da nossa vida, Pai. Ministra sobre o nosso coração. Que aprendamos a viver para o louvor. Que aprendamos a viver para o louvor da Tua glória. Quando alguém nos perguntar: por que você é tão firme assim? Por que você é tão constante assim? Por que você é tão... Porque você é tão inabalável assim, ó Deus, que tenhamos uma única resposta: Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Que Jesus seja a nossa resposta, a verdade que nos sustenta. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Pai. Apressa aquela obra ali em Betel. Acelera aquela obra, Senhor. Abre as comportas dos céus. Inquieta o Teu povo, para que não apenas dezenas, centenas, mas milhares e milhares de pessoas possam ser alcançadas para Jesus, através da instrumentalidade de uma igreja inabalável. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, a quem aplaudimos. Aleluia. Aleluia.